Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de compartilhar essa página com seus amigos, familiares. Que você também visite a nossa página lá no YouTube, Pastor José Antônio de Paula, e deixe ali o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube reconheça a importância do nosso trabalho e ajude então na divulgação. Se você não é inscrito, faça também sua inscrição. Isso também é muito importante para nós. Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus em Êxodo capítulo 4, versículo 31. E vamos meditar juntos no tema Deus não faz visitas. Então em Êxodo 4, 31 nós lemos: E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Este mesmo versículo, em outras 3 versões aqui, na Almeida Revista Atualizada, na Nova Versão Internacional e também na Almeida 21, nós temos 3 versões além desta que fala a respeito desse versículo. Na Revista Atualizada, ele diz: E o povo creu, e tendo ouvido isso, que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Na NVI traz: E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. O que me chama a atenção é este outro, o Almeida século 21 aqui. E o povo acreditou o povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Quando paramos para pensar, Deus não faz visitas, talvez você possa dizer: mas pastor, como assim Deus não faz visita? Sim, porque hoje não há necessidade de Deus estar visitando o ser humano. Mas pastor, que negócio é esse? Sim. Deus visitava o povo lá no passado, no Antigo Testamento, quando eles não tinham o que nós temos hoje. A liberdade de qualquer pessoa ter em seu lar, em sua mesa, em sua estante, uma porção da palavra de Deus, onde Deus tem ali a liberdade de poder falar ao nosso coração. O povo não tinha essa liberdade. Deus falava com o povo de uma forma direta, por meio dos profetas, por meio de outros sinais. Hoje Deus nos fala por meio de Jesus Cristo. Então não há necessidade de Deus vir visitar-nos, já que temos o Espírito Santo de Deus a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então aquele que abre o seu coração, que reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo vivendo, morando em sua vida, em seu coração. E esta é a maneira de Deus estar falando, de Deus estar agindo na vida do ser humano. E quando li esse texto aqui de Êxodo, mostra aquilo que Deus fazia e como ele fazia no passado. Hoje, como eu disse, nós temos o Espírito Santo de Deus que está aí pronto a agir, a atuar em nossa vida, em nosso coração. Em Êxodo capítulo 29, versículo 43, nós lemos: Ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Era a maneira de Deus se expressar, de Deus se colocar, apresentando-se ante ao povo, mostrando ali então o seu poder, a sua direção, a sua ação em meio ao povo. E o Salmos 27, verso 4 nos diz: A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação.
Esse é outro versículo que nos retrata, que nos mostra o agir de Deus, a presença de Deus na vida do povo. E esse é um desejo do salmista, e creio ser um desejo de todo ser humano, viver na presença de Deus. E como traz o salmista aqui, a Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida. Mas sendo esse desejo do ser humano, o que o ser humano tem feito? Qual a maneira que ele tem agido para viver na presença do Senhor? Eis aí o grande problema. Eis aí a questão. Mas o versículo continua: para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos orienta. É o livro de manual, né? um livro aqui que nós podemos colocar como manual de regra, fé e prática. É a Bíblia. É Deus falando a cada um de nós. É Deus falando de nós para nós. É Deus falando de mim para mim. É Ele trabalhando, Ele agindo, Ele mostrando. Então a sua presença na minha, na sua vida, se faz por meio da sua palavra e ação do seu Espírito Santo. Portanto, eu posso dizer para você que realmente Deus não faz visitas. Porque visita é aquela que vem e vai. Não, Deus não quer fazer visitas, Ele quer ser morador, Ele quer ser residente, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Portanto, Ele não quer visitar você, Ele quer permanecer em você e com você. Portanto, Deus não faz visitas, embora muitos ou todos queiram, não é, morar com o Senhor, como lido aqui no Salmo 27, morar com o Senhor, morar com Deus. O grande detalhe é que o povo não está disposto a obedecer ao Senhor. Assim como o Salmo 27 diz aqui, o salmista, né, que o desejo dele aqui era morar na presença do Senhor. Eis aqui o porquê e o que nós precisamos fazer para estar na presença do Senhor. Salmos 15, versículo 1 e 2 diz: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no teu monte santo? É uma pergunta. É o salmista perguntando: quem pode? Quem haverá de adentrar e viver na tua presença? Aí o verso 2 do Salmos 15 diz: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Deus não faz visitas por quê? Porque, como traz o salmista aqui, precisa haver mudança, transformação. Precisa haver do ser humano o querer mudar. Deus está pronto a agir. Deus está pronto a fazer morada no coração daquele que abre o seu coração e reconhece a Ele como único e verdadeiro Deus e tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. O único e verdadeiro caminho de adentrar e viver na presença do Senhor para todo sempre. Respondendo aqui o questionamento do salmista no Salmo 27, verso 4. Deus não faz visitas, mas Deus, o Senhor, não está longe daqueles que o buscam. Nós sim é que nos afastamos de Deus, mas Deus nunca está longe daqueles que o buscam de todo o coração. Atos, no seu capítulo 17, verso 27, Deus fez isso com a esperança de que os homens o buscassem e que, procurando, o encontrassem, pois ele não está longe de nenhum de nós. Deus não faz visitas, mas Ele quer que o ser humano esteja disposto a obedecê-lo. Ele não faz visitas porque Ele está perto, Ele não está longe, nunca esteve longe, nunca esteve distante do ser humano. O ser humano sim, por causa do seu pecado, se afastou de Deus, se distanciou de Deus e precisa aproximar-se do Senhor. Qual é o meio, qual é a forma, qual é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus agindo na vida, no coração do ser humano, convencendo-o a buscar esse Deus, a servir esse Deus, a observar a sua palavra, a colocar em prática a sua palavra e, acima de tudo, esse ser humano seja obediente à palavra de Deus. As orientações que nós podemos obter na palavra de Deus.
Lucas, no seu capítulo 1, versículo 68, nos diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou, ou seja, veio ajudar e libertar, ou seja, resgatar o seu povo. Deus é aquele que se faz presente em todo tempo. Ele não está disposto a visitar uma vida, um coração e depois ir embora, não. Ele quer vir e estar presente, ser o Senhor na vida do coração daquele que abre, daquele que busca, daquele que crê, daquele que tem. Mas você pode dizer: ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que conheço a palavra de Deus. Conheço muitas pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Porque não querem mudança, não querem transformação. Não querem obedecer. Querem viver a sua vida, mas não querem viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E Deus não faz visitas, podemos ver aqui um terceiro ponto que chama-nos a atenção, de que Deus não faz visitas, porém Ele, o Senhor, quer fazer morada no meu, no seu, no nosso coração. Veja a diferença de fazer uma visita. Como eu disse, a visita vem e vai embora. De repente a visita vem e permanece algumas horas, quem sabe alguns dias, não é? Quando a gente tem familiar que às vezes vem visitar, passa alguns dias, mas não fica para sempre. E Deus é aquele que não quer fazer visita, quer permanecer para todo sempre. Mas tudo só depende de você. Só vai depender de você. Em aceitar ou não, em querer ou não. E João 14, 23 nos mostra aqui de que maneira Deus pode vir e fazer morada no meu, no seu, no nosso coração. Principalmente no seu coração. João 14, 23 diz: Jesus lhes respondeu: se alguém me ama, ou se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Que maravilha que nos traz então a palavra de Deus, a maneira como o Senhor nos orienta. Ler novamente este capítulo 14, versículo 23 de João. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Se houver obediência, Deus em Cristo Jesus vem para fazer morada, para permanecer com você, para estar com você. Mas para isso você precisa obedecer, para isso você precisa mudar de vida, mudar de atitude, de postura. Porque Ele não vem para fazer visitas. Ele não é aquele visitante, né, em muitos momentos, aquele visitante incômodo, que nos traz transtorno, dá trabalho. Não! Deus é aquele que vem para fazer a diferença, para transformar. Ainda em João, capítulo 14, versículo 23, em outra versão, ele diz: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Deus quer fazer morada na sua vida, no seu coração. Só depende de você. Ou você é aquela pessoa que só quer ter a visita do Senhor? Eu não. Eu não desejei somente a visita. Eu pedi ao Senhor e abri o coração para que Ele viesse fazer morada, para que Ele viesse transformar a minha vida, para que Ele viesse ser o meu Senhor. E procurando aqui obedecer a sua palavra, viver a sua palavra. Atos, no seu capítulo 7, versículo 48, nós lemos: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Há pessoas que às vezes vão nos templos, vão nas igrejas, né? E dizem: não, ali mora Deus. Não, Deus não mora ali. Deus mora no coração do ser humano. Porque aquele templo, aquela igreja, aquele lugar, é um lugar separado para louvor e adoração, onde os crentes, os servos do Senhor Jesus, se reúnem para prestar a Ele um culto de louvor e adoração. Mas amanhã depois aquele lugar poderá se tornar qualquer outro, menos uma igreja, um templo de louvor e adoração a Deus. Mas o seu coração, a morada do Espírito Santo, precisa ser algo diferente, precisa ser transformado, precisa ser realmente
de alguém que vê, que obedece, que aplica a palavra de Deus constantemente. Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, nós lemos: nele, ou seja, Cristo, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. A minha pergunta a você é: você é aquele que só quer a visita de Deus ou quer Ele permanente em sua vida? Porque se você só quiser a visita dele é fácil. Depois você pode fechar as portas e continuar a sua vida. Mas Deus quer transformar a sua vida. Deus quer com que você faça como o salmista, né, no Salmo 27. Ter esse desejo de estar na presença dele para todo sempre. Viver todos os dias da sua vida. Mas para isso você precisa abrir o seu coração. Como o próprio salmista no seu capítulo 15, versículo 1 e 2 diz: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? E a resposta vem aqui bem direta: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ainda em 1 Coríntios 6,19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo, ou seja, a morada do Espírito Santo, que vive e que habita, né, em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Quando a gente abre o coração, quando a gente obedece às ordens de Deus, nós nos tornamos então esse templo, essa morada do Espírito Santo de Deus. E Ele é aquele que vai transformando a cada dia a nossa vida, vai moldando a nossa vida a cada dia. E através da leitura da sua palavra, a meditação na sua palavra e o executar dessa palavra dia a dia, nós vamos sendo transformados. A vida que levávamos antes, ela muda. Nós começamos a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus e a direção do Espírito Santo dele. Ainda nesse 1 Coríntios capítulo 6, o verso 20 diz: porque Deus comprou vocês por preço elevado, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Deus não quer fazer visitas e Deus não faz visitas. Ele quer morar. Mas para que isso possa acontecer, você precisa reconhecer que o preço pago por sua vida foi um preço muito alto. O preço em que Cristo entregou a sua vida. Sofreu ali a morte de cruz, a pior morte existente, para dar a você uma nova oportunidade. Não para que o Senhor venha fazer uma visita em sua vida, não. Mas para que Ele venha ser o morador, para que você abra o seu coração e aceite Ele como sendo aquele que veio para morar na sua vida. Templo, morada do Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto, você quer um visitante ou quer um morador em sua vida? Só que este morador não é aquele que vem te dar despesas, vem te dar gastos, não. Esse vem para te dar paz, te dar alegria, te preparar para poder viver na presença dele para todo sempre. Onde você será não um visitante, mas será um morador na presença dele, junto com ele, ali para poder viver para o louvor, para a honra e para a glória dele, o nosso Deus. Você não quer isso para a sua vida? Eu quero orar com você. Deus bendito, como é bom sabermos que o Senhor não quer ser tão somente um visitante na vida, no coração daquele que o Senhor criou, daquele a quem o Senhor conhece cada detalhe, cada ponto da sua vida. Mas o Senhor quer ser o morador, o Senhor quer habitar na vida, no coração daquele que abre o seu coração, que o aceita. Mas acima de tudo, ó Deus, sendo o Senhor morador, o Senhor oferece o que há de melhor para aquele que, quando deixar esta vida, poder viver para todo sempre na tua presença.
Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, vá de encontro à vida, ao coração da pessoa que ouve o recado do Senhor nesse momento. Que ele não queira o Senhor tão somente como um visitante, aquele que vem e entra, que permanece por um período de tempo, depois vai embora, não sabendo quando retorna ou se retornará, mas que ele possa abrir o seu coração e receber a oportunidade que o Senhor lhe dá de poder ser um morador em sua vida, em seu coração, preparando-o, ó Deus, para viver para todo sempre na tua presença. Visita, ó Deus, esta vida, este coração, neste momento. E faça, ó Deus, um remover de todas as coisas, tudo aquilo que impede de que o Senhor seja aquele que venha a se fazer presente nesta vida e neste coração, permanecendo para todo sempre, para que esta vida, este coração possa louvar, glorificar, adorar e servir ao Senhor. Visita, ó Deus, com a ação do Teu Espírito Santo, agindo, perdoando, transformando, curando, libertando, e que o Senhor possa ser o único e verdadeiro Deus, e que Cristo seja o único e verdadeiro Senhor e Salvador na vida, do coração desta pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. É o que eu te peço e desde já te agradeço pelo que o Senhor haverá de fazer na vida e no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, e que Ele seja não somente um visitante seu, mas que Ele seja aquele que você o convide a vir, a morar em sua vida, em seu coração, porque Ele tem para você um lugar reservado para viver eternamente na presença dEle. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana abençoada por Ele, em nome de Jesus. Amém.